Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, terça-feira, 22 de outubro de 2019. A partir deste momento, preside os trabalhos da casa o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e convida a nobre deputada Alessi Brandão para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, temos aqui duas indicações. Uma de Vossa Excelência, Coronel Telhada, indicando ao excelentíssimo senhor governador do Estado, nos termos do artigo 159 da 14ª Consolidação do Regimento Interno, que avalie a imediata nomeação e posse dos remanescentes do concurso AT 1/2017, para agente de telecomunicações policial. A outra indicação é do nobre deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, indicando para o senhor governador que determine sejam realizados estudos através dos órgãos competentes no sentido da doação de uma ambulância para oferecer assistência aos municípios de Itu, São Paulo. Apenas isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Vamos, portanto, ingressar no pequeno expediente. Eu queria pedir antes para o pessoal da técnica, Sérgio, por favor, pede para liberar esse monitor para a imagem depois para a gente, por favor, para ficar mais fácil aqui da presidência para acompanhar o trabalho junto à televisão. Muito obrigado. Pequeno expediente. Primeiro deputado inscrito, deputado Major Meca. Segundo, deputada Analice Fernandes. Deputada doutora Damares Moura. Deputado delegado Olim. Deputada Janaína Pascoal. Deputado Wellington Moura. Deputado Dr. Jorge Lula do Carmo. Deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Estamos, portanto, no pequeno expediente, onde os deputados têm um tempo regimental de 5 minutos para a sua fala. Neste momento, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público aqui presente, telespectador da TV Assembleia. Senhor presidente, quero informar a todos que eu recentemente protocolei uma representação no Tribunal de Contas do Estado, pedindo para que o Tribunal de Contas faça uma auditoria, uma fiscalização nos 644 municípios do nosso Estado, em relação aos planos de carreira do magistério. Eu estou numa luta aqui, senhor presidente, há um bom tempo, em relação à introdução das professoras, que são professoras, mas consideradas ainda auxiliares de educação infantil, na carreira do magistério. A LDB, que foi aprovada em 1996, já determina isso, né? Já colocou a educação infantil na educação básica. A educação básica é composta por educação infantil, que, por sua vez, está dividida na LDB em creche e pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Logo, não existe mais essa designação, desde 1996, de auxiliar de educação infantil. A LDB já, desde então, desde dezembro de 96, já exigia de todos os municípios do Brasil a adequação à lei, a transformação dos cargos de auxiliar de educação infantil em professora de educação infantil. Porém, senhor presidente, no estado mais rico da federação, né, que é o estado de São Paulo, que deveria dar o exemplo, nós temos muitos municípios, talvez centenas de municípios ainda, que não fizeram essa adequação. Vários deles. E eu tive uma experiência, quando vereador da cidade de São Paulo, em 2004, ajudei a aprovar uma lei exatamente fazendo essa transformação. Nós tivemos uma experiência importante aqui na capital, que pode servir de modelo para todos os municípios do Brasil. Em 2004, nós aprovamos uma lei fazendo a transformação das antigas ADIs em professoras de educação infantil. Eram os auxiliares de educação infantil e, através de uma lei que nós aprovamos na Câmara Municipal de São Paulo, depois foi sancionada pela Prefeitura, na época, nós fizemos essa passagem, e outros municípios fizeram em todo o Brasil. Porém,
em São Paulo, muitos municípios estão inviabilizando essa transformação. Eu tenho acompanhado vários municípios que estão nessa situação, como o município de Vinhedo, o município de Jundiaí e tantos outros, senhor presidente. Então, o Tribunal de Contas não pode aprovar as contas de prefeituras que não tenham feito essa transformação, porque esses prefeitos estão cometendo improbidade administrativa e afrontando a Lei Federal 93, 94, 96, que é a LDB, afrontando o parecer do Conselho Nacional de Educação, o parecer número 24 de 2007, que já confirma exatamente a própria LDB, a Lei 11.738, 2008, o Plano Nacional de Educação, que é a lei federal também. Então, uma afronta à legislação. Então, o que eu peço aqui, na verdade eu não peço, eu exijo que o Tribunal de Contas cumpra a sua função, né, fazendo uma fiscalização, uma auditoria nos 644 municípios, não falo 645, porque o município de São Paulo tem um Tribunal de Contas próprio e já fez a transformação. Então, todos os municípios deverão ser auditados e fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, para que a lei seja cumprida e haja a aprovação de planos de carreira e, sobretudo, a incorporação, a transformação dos cargos das professoras de auxiliar de educação infantil em professoras de educação infantil, como reza a legislação. Então, nós queremos fiscalização, auditoria e também a imposição de prazos e punição, senhor presidente, para os prefeitos que estiverem descumprindo a legislação. E a punição é a não aprovação das contas, que é o Tribunal de Contas que fiscaliza e aprova as contas desses municípios que estão afrontando a lei e, sobretudo, afrontando a educação infantil, afrontando a carreira do magistério e, sobretudo, afrontando também as crianças, porque essas crianças serão afetadas, direto ou indiretamente, por essa omissão das prefeituras, ou seja, a primeira infância está sendo agredida por conta do descumprimento da lei, por conta dessa improbidade administrativa de várias prefeituras do Estado de São Paulo. Então, nós exigimos que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo cumpra a sua função, fiscalize, exija e puna os prefeitos que não estão cumprindo a legislação em relação aos planos de carreira do magistério, mas, sobretudo, nessa área, senhor presidente, de transformação dos cargos. E termino a minha fala aqui manifestando nosso total apoio às professoras de Vinhedo e de Jundiaí e de tantos outros municípios que estão nessa luta, e também as professoras da USP, das escolas de educação infantil que estão dentro da USP. Nós aprovamos a lei transformando os cargos e a reitoria, cometendo também a mesma improbidade administrativa, não está cumprindo a lei, senhor presidente. Então, esse recado também vai para a reitoria da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Quero dar ciência à casa aos senhores deputados que nós estamos recebendo a visita dos alunos do curso de Direito Unixul, aqui do campus Anália Franco, na cidade de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. O responsável, doutor Alexandre Kimura, está presente? Não está presente, mas sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui nessa casa. Tenham uma boa estadia aqui. Muito obrigado pela presença. Próximo deputado, deputado Gil Diniz. Deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Deputada Leci Brandão. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Lembrando que, além da rede Alesp, você acompanha essa transmissão ao vivo através da internet, pelo nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube. Lembrando mais uma vez que estamos nessa sessão ordinária dentro do pequeno expediente. Deputada Leci Brandão, do PCdoB, tem um tempo regimental de 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, coronel Telhada, senhoras deputadas, senhores deputados, público que nos assiste pela nossa TV Alesp, assessoria civil, militar, e também, com muito prazer, cumprimento aí os alunos de Direito, né, da Unisul. Muito bom tê-los aqui nessa galeria. Gente que vai brigar pelo direito nesse país futuramente, se Deus quiser.
Boa sorte para vocês. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar junto com a filósofa, pensadora, né? Essa mulher incrível que é Angela Davis. Foi muito importante a vinda dela ao Brasil, que ela está lançando um livro, né? Que é A Liberdade é uma Luta Constante. Esse é o título do livro que a Ângela está lançando no Brasil. E o que a gente mais ficou feliz foi porque houve, assim, o interesse por parte da população, principalmente das mulheres negras, né, estiveram presentes aí no auditório do Ibirapuera, e ontem também a editora que está lançando esse livro nos convidou lá para falar com ela pessoalmente, foi muito bom. Ela recebeu também alguns artistas lá, inclusive a Fabiana Costa que fez o show, né, para recepcioná-la. Tinha a presença do Mano Brown, do Criolo, e foi muito interessante, porque a história dessa mulher é uma história de luta. É uma mulher que foi presa nos Estados Unidos, né, porque houveram coisas com o nome dela e que ela era inocente nessa história, mas, mesmo assim, ela ficou presa durante alguns anos. Mas, quando saiu, continuou a sua luta. É uma mulher que está muito feliz em voltar aqui ao Brasil. Disse, inclusive, eu até vou ler aqui o seguinte, as coisas importantes, né, que eu quero destacar. O direito à vida é um direito básico, e isso deve incluir a terra. A luta pela terra nos ajuda a reconhecer a importância de desenvolver alianças com povos indígenas, principalmente considerando as formas como os povos indígenas têm sido os guardiões da terra. A trajetória e a obra de Angela Davis se destaca principalmente em relação ao feminismo negro em nosso país. Outra coisa que ela contribui muito com os movimentos populares brasileiros, abre aspas, há muito tempo eu fico impressionada com os movimentos sociais aqui do Brasil. Há décadas, aliás, eu fico impressionada com isso. Me sinto honrada toda vez que visito o Brasil. As tradições do feminismo negro têm muita potência. Eu acho que o mundo precisa conhecer o trabalho de Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez é uma mulher também, professora, que foi referência para Angela Davis. Eu tive o privilégio de conhecer a professora Lélia Gonzalez quando eu trabalhava no departamento pessoal da Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. E jamais poderia imaginar que, anos e anos depois, eu viesse aqui para a Assembleia Legislativa e pudesse, inclusive dentro do evento Medalha Teodosina Ribeiro, ter homenageado a nossa querida Lélia, né? Então, mostrando o quanto de gratidão a Ângela teve pela Lélia Gonzalez, o reconhecimento e afeto pode e deve haver entre aqueles e aquelas que estão lado a lado. Eu quero agradecer a Angela Davis por tudo que ela pôde mostrar para fortalecer, principalmente as mulheres negras do estado de São Paulo. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram lá, que ajudaram a mostrar que a luta, né, e o protagonismo dessas mulheres é uma coisa que está muito viva, está muito forte, né, na nossa caminhada, e dizer que ou o Brasil entende que nós temos aqui uma população negra que é mais da metade da população brasileira, que tem que ser reconhecida e que tem que ser entendida e respeitada, ou então a gente não vai chegar a lugar algum. É muito importante que isso aconteça. Inclusive, ontem também aconteceu aqui a reunião do comitê, que está tratando da questão da juventude, né, que está morrendo aí de uma forma absurda. Esteve aqui o secretário de Justiça, o pessoal também ligado à Secretaria de Segurança. É um comitê que está sendo presidido pela deputada Marina Elô, e que nós fazemos parte. Temos muito prazer de ter sido convidado para fazer parte desse comitê. Portanto, apesar de tudo que vem acontecendo de ruim, de retrocesso, tem gente se mexendo, tem gente que está olhando, sabe, todo esse retrocesso, todo esse desrespeito, essa cultura de ódio que está acontecendo no nosso país, e as pessoas estão se movimentando. E isso é muito bom. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Prosseguindo a lista, Coronel Telhada, o senhor tem 5 minutos
regimentais. Obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, assessores, funcionários aqui presentes, ao público aqui presente, sejam bem-vindos. Quero saudar a assessoria policial militar na figura da cabo Eliane e do cabo Salvador. Muito obrigado pela presença dos senhores e senhoras aqui diariamente, cuidando dessa Assembleia. Saudar a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Quero começar minha fala hoje saudando o município aniversariante, é o município de Mogi Mirim. Um abraço a todos os nossos amigos e amigas da querida cidade de Mogi Mirim, uma grande cidade, uma cidade desenvolvida, ordeira. Um abraço a todos, contem conosco nessa Assembleia. Lembrando a todos que hoje, dia 22 de outubro, para aqueles que não sabem, é o dia do paraquedista. Os paraquedistas não só militares, como civis também, o nosso abraço. O esporte do paraquedismo é um esporte bem forte no mundo todo, não só no Brasil. Eu sou paraquedista também da turma de 88 aqui na Polícia Militar. Então, um abraço a todos aqueles que praticam paraquedismo e principalmente aos nossos paraquedistas militares. Falando em paraquedista, hoje cedo nós tivemos uma sessão solene aqui na Assembleia Legislativa, presidida pelo nosso amigo, o deputado estadual capitão Castelo Branco, que contou com a presença do Castelo Branco e do deputado Carlão Pignatari, que constou a presença do tenente brigadeiro do ar, Paulo João Cury, comandante aqui do CONGAP em São Paulo, além do almirante Melo, também da nossa Marinha do Brasil, do general Carmona, também do Exército Brasileiro, e inúmeras outras autoridades e personalidades que vieram prestigiar a solenidade de hoje, a sessão solene alusiva ao Dia do Aviador. Amanhã, dia 23 de outubro, é o Dia do Aviador. E nós tivemos aqui uma solenidade marcante, com a presença de muitas autoridades, muitas pessoas. Esse plenário ficou lotado, não tinha um lugar vago, todo o azul marinho da FAR, da Força Aérea Brasileira. Foi um motivo de muita alegria para nós termos aqui essa sessão e poder prestigiar. Não só esteve o deputado Frederico Dávila, o deputado Gil Diniz, o deputado Adalberto Freitas, também estivemos presentes aqui. Parabéns ao deputado Castelo Branco por essa sessão solene, parabéns à nossa Força Aérea, lembrando que amanhã, dia 23, nós estaremos às 10 horas também da manhã, lá em Guarulhos, na base aérea de São Paulo, onde nós comemoraremos, através de solenidade militar, o Dia do Aviador. Falando um pouco em Polícia Militar, os senhores e senhoras sabem que eu sou coautor de uma lei, junto ao coronel Camilo, a lei 16.049, lei chamada Lei do Pancadão, que foi feita por nós nessa casa, e nós estamos vendo essa lei em operação, Sargento Nery, deputado Sargento Nery. Esse final de semana, de 18 a 20 de outubro, ocorreram várias operações no estado de São Paulo, operações contra o famigerado pancadão. Essa desgraça que não deixa o trabalhador dormir, que não deixa as crianças dormirem, que não deixa as pessoas de bem dormirem. Além de ser um sexo explícito com menores ao ar livre, venda de drogas, armamento, tráfico, enfim, um absurdo. E a Polícia Militar tem agido fortemente contra esse tipo de desordem urbana. E nesse final de semana, só nesse final de semana, foram efetuadas 65 prisões, e entre essas prisões havia 28 foragidos. Por aí você vê que o pessoal que vai no baile é o pessoal da pesada, né? Não é nem baile, é bagunça isso. Além disso, a Polícia Militar recolheu 483 automóveis. Então, esse recolhimento de automóveis só é possível graças à lei do pancadão, a lei 16.049. Olha só que absurdo, isso aí é uma caminhonete que tem um som na traseira da caminhonete. Olha só que absurdo, você imagina isso na frente da sua casa, você querendo dormir, às vezes com criança pequena, às vezes com pessoas idosas dentro da residência, e esse inferno na porta da sua casa. Então, parabéns ao Coronel Salles por essa operação pancadão, desencadeada nesse final de semana, e que venha todo final de semana a ocorrer essa operação, porque nós não temos mais paciência de aguentar essa desordem urbana, esse grupo de pessoas que não tem o que fazer e passam a noite perturbando quem trabalhou, perturbando quem precisa descansar. Então, parabéns ao Coronel Salles, a toda a Polícia Militar, que venham novas operações a partir da próxima sexta-feira e realmente acabe com esse câncer social que é chamado pancadão. Isso não pode prosperar.
E a Polícia Militar tem que trabalhar forte, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a Prefeitura também trabalhar forte nessa fiscalização para que todos os cidadãos possam dormir. Eu sou lá da freguesia do Ó, da região norte de São Paulo, nós temos muito problema desse tipo, não só na freguesia, na Brasilândia, na Casa Verde, enfim, vários problemas têm que ser combatidos duramente para que seja extirpado da nossa sociedade essa desgraça chamada pancadão. Então, parabéns a toda a Polícia Militar, continue trabalhando forte, porque a sociedade precisa desse trabalho, a sociedade precisa desse apoio para poder ter segurança e também descansar em paz. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Telhada. Prosseguindo a lista de oradores, deputado Conte Lopes, deputado Rodrigo Gambale, deputado Paulo Fiorilo, deputado Itamar Borges, deputado Daniel José. Encerrada a lista, vamos prosseguir para a lista suplementar de inscritos para o pequeno expediente. Deputado Ricardo Madalena, deputado Jorge Wilson, deputado Castelo Branco, deputado Wellington Moura, deputado Coronel Telhada. Já fez uso da palavra, vou prosseguir com o deputado Rafa Zimbaldi, deputado Itamar Borges, e agora eu passo a presidência para o deputado Coronel Telhada para fazer uso da tribuna. Obrigado. Volta a presidir os trabalhos da Casa, o deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Assumindo a presidência, convido o deputado Frederico Dávila para fazer uso da palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, demais colegas, gostaria aqui de comentar sobre a sessão solene que nós tivemos hoje pela manhã, promovida pelo deputado Castelo Branco, também aviador, e pelo deputado Carlão Pinhatari. Estivemos aqui o deputado Coronel Telhada, eu, o deputado Gil Diniz, o deputado Adalberto Freitas, enfim, e vários integrantes aqui da Força Aérea Brasileira e também da sociedade, grupos de aviadores, enfim, uma belíssima solenidade aqui pela manhã. Gostaria de registrar também aqui, senhor presidente, que ontem realizei nessa casa sessão solene em homenagem à Revolução Húngara, que ocorre no dia de amanhã, 23 de outubro, a data comemorativa da Revolução Húngara de dia 23 de outubro de 1956, quando a população húngara se rebelou contra o domínio soviético e o comunismo naquele país. Ontem estiveram aqui o embaixador da Hungria, o cônsul da Hungria em São Paulo, diversas personalidades da comunidade húngara aqui em São Paulo e no Brasil, e foi uma belíssima solenidade aqui na Assembleia Legislativa. Queria cumprimentar aqui a Hungria, através do primeiro-ministro Viktor Orbán, que vem fazendo um belíssimo trabalho na Hungria, e hoje ela é uma pujante economia da comunidade europeia. Também, senhor presidente, queria comentar aqui sobre o que vem acontecendo no Chile. O senhor, como os demais membros, devem estar vendo o que está acontecendo lá, aonde a esquerda infiltrada, sempre como as raízes de uma árvore, estão por debaixo da terra, causando as mesmas convulsões sociais que causaram aqui no Brasil em 2013. A diferença é que o presidente Sebastião Pinheira, contemporizador, uma espécie daqueles que não querem acreditar nas coisas que contam para ele, ficou contemporizando, quando, de repente, deputado Nery, eclodiu aquela manifestação onde foram saqueadas lojas, incendiados veículos, foram incendiados prédios públicos, inclusive a Companhia de Eletrificação do Chile, várias estações
do metrô chileno foram depredadas, 13 pessoas já mortas, mais de 1.500 detidos, e agora somente as Forças Armadas do Chile é que têm condição de contornar essa situação calamitosa que foi permitida, como bem sabe o coronel Telhada, que foi comandante de tropa, permitida pelo presidente Pinheira, que ficou contemporizando com a esquerda do seu país. E, infelizmente, chegou na situação atual que nós vemos. Então, nossa solidariedade total ao povo chileno, nossa solidariedade aos chilenos que residem no Brasil, que Deus ajude que eles consigam remover da sua política tanto a esquerda nociva que como também esse tipo de perfil, Sargento Nery, contemporizador com aquilo que não presta. Então, o pessoal fica aí, não, deixa ele ali, ele não faz nada, ele não oferece perigo, quando, de repente, ele está lá pronto para dar o bote no pescoço de quem contemporizou com a desordem, com a bagunça. E, para finalizar aqui, eu queria mostrar isso aqui, porque foi o jornal O Estado de São Paulo, na data de anteontem, botou essa matéria aqui, ó, sobre produtor rural. Olha, tem muito dinheiro barato no mercado de pecuarista. Eu queria saber onde é que ele achou esse dinheiro barato aqui. Eu e tantos outros produtores rurais não conseguimos achar esse dinheiro barato. A ministra Tereza Cristina vem tentando justamente conseguir financiamento internacional para competir com os bancos brasileiros, que tem uma das maiores margens de lucro já vistas, dada a diferença da taxa Selic e do valor que eles emprestam o dinheiro para o agricultor brasileiro. Então, veja aqui, o jornalista aqui, o senhor Renato Jaquitas, eu acho que ele só ouviu o que disse lá esse pecuarista no Mato Grosso, que eu também não sei, Mato Grosso do Sul, inclusive estado da ministra, dizendo que tem muito dinheiro barato, e ele está achando barato pagar 8% ao ano para investir na sua propriedade, uma vez que a taxa Selic é 5,5%, se ele está pagando 8%, ele está pagando aí 3,5%, 2,5% de juro real, e está achando barato. Ele está dizendo que está uma beleza, que está muito bom, o spread está bom, está uma maravilha. Então, é só ele que acha isso, porque todo mundo que eu conversei, dos grupos da ProSoja Brasil, da Sociedade Rural Brasileira, ninguém acha que o dinheiro está barato, Sargento Nery, porque, na verdade, 8% é o que você vai no banco pegar, porque daí ele coloca para você Orocap, não sei o que cap, consórcio, isso aqui. Quando você vai ver a taxa, seguro, exatamente, a taxa real chega a 12%, 13%. Então, o jornal Estado de São Paulo, que eu tenho apreço até pelo jornal Estado de São Paulo, mas vem fazendo cada tipo de matéria, como repetir isso aqui, é a mesma coisa, aproveitando que os senhores estão aí, é dizer que a polícia ganha bem. Então, dizer que tem dinheiro barato no mercado, eles só podem estar tirando sarro da cara do produtor brasileiro. Então, senhor presidente, fico, por enquanto, nesses assuntos, e mais adiante, no grande expediente, vou evoluir com mais algum tema. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado, o deputado Caio França, deputado Bruno Ganem, deputado César, deputado Sebastião Santos, deputado Dirceu Dalbin, deputada Maria Lúcia Amari, deputado Sargento Nery. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Lembrando que você acompanha também, além da Rede Alesp, pela internet, no nosso site, que é o al.sp.gov.br, e também no YouTube, essa sessão ordinária, que nesse momento está no pequeno expediente. O deputado Sargento Nery tem a palavra pelo tempo regimental de 5 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos do plenário. Boa tarde à Polícia Militar, que sempre está aqui assegurando os trabalhos. Pouco eu falo da política federal, porque nós temos muitos problemas no Estado para debater. Mas eu, como todos os brasileiros, está vendo nas redes sociais e também nas matérias de jornais, o que está acontecendo com o nosso presidente, Jair Bolsonaro.
Eu lembro que na campanha, muita gente brigava para tirar foto com ele, Davi. Às vezes um empurrava o outro para sair numa foto, para fazer uma filmagem. Era um fenômeno. Agora, acabou a paixão. Eu sempre falo que atrás de um crime, atrás de uma desavença, tem uma grande paixão, ou é pelo poder, ou pelo dinheiro. O que levou esses fatos, pouco me importa. Eu não sou do partido do presidente e tem isenção para falar, porque o meu partido aqui tem uma liberdade imensa, porque não somos de governos e não somos contra o governo. Nós trabalhamos sempre a pauta. Se a pauta é boa para a população, nós defendemos. Se ela é ruim para a população, não defendemos. Mas por que eu venho falar do nosso presidente? Porque eu acho que temos que ser leais. E lealdade é uma coisa que se conquista. Eu vou passar um vídeo para vocês que é muito curto e vocês vão ver o porquê. Porque eu andei com o presidente, eu fiz campanha para o presidente, eu andei com os filhos dele, eu pedi voto para ele e votei nele. Então, se é esse o candidato que eu escolhi, se é esse o candidato que eu trabalhei nas campanhas, é com ele que eu vou ficar os 4 anos. E eu quero declinar todo o meu apoio ao presidente e sua família. Pode passar, por favor. Está sem som. É isso aí, presidente. Ele fala o seguinte: com o Sargento Nery, juntos vamos mudar o Brasil. E eu acredito nisso. Por isso que eu estou fazendo a minha parte aqui na Assembleia Legislativa. E tenho convicção, tenho certeza que ele vai mudar esse país. O que eu vejo hoje são aqueles que, para pegar a rabeta do foguete Bolsonaro, se matavam para sair numa foto com ele. E agora, por questões que não vêm ao caso, até desprezam o apoio que ele deu. E pouco recebi apoio dele. Pelo contrário, eu fiz campanha para ele. Muitas vezes encontrei o Eduardo Bolsonaro no interior de São Paulo, fazendo campanha para si próprio e para o pai dele. E juntos fizemos campanha para o pai dele. E eu acredito, tenho convicção que o nosso presidente vai consertar esse país. Ou pelo menos vai arrumar muita coisa que deixaram de errado. E pode ter certeza que nesses 4 anos estarei junto com ele, como ele próprio disse, que juntos iremos arrumar o nosso país. Quanto à Previdência, senhor presidente, estão mandando mensagem falando que o Estado de São Paulo vai acabar com o posto imediato. Não é o Estado de São Paulo, nós temos que deixar claro. Isso é matéria âmbito federal. É lá na Câmara dos Deputados que estão tirando o nosso posto imediato. Não é o governo aqui, não somos nós. E eu venho falando nas redes sociais há muito tempo que nós somos usados para conseguir mais direitos pelas Forças Armadas. Muitos não falam. Eu não vejo nenhum deputado aqui, até do teu partido, Dávila, defender isso. Por quê? Porque quem está fazendo todo o trâmite é do PCL, porque é a bancada do PCL que está lá. Temos que tocar nesse assunto. Nós não podemos perder nosso posto imediato. E o que eu vejo aqui, militares do próprio partido PSL se calarem, nunca falar nada. Quem é quem nessa história, o Coronel Telhado? Porque até então denigriram muito a nossa imagem, falaram muito de nós dois. E quem é quem? Por que não fala da nossa Previdência? Por que não fala que tiraram o posto imediato da Polícia Militar? Por quê? Para proteger a cúpula do partido? E fica jogando esse problema para o Estado de São Paulo. Então, o nosso problema é a âmbito federal, e eu gostaria muito que os militares do PSL falassem sobre isso, porque até agora não falaram nada. Então, começa-se o cenário político, mostrar quem é quem, e eu repito no primeiro discurso dessa casa, que todo P é P.
Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado é o deputado Rafael Silva. Tem Vossa Excelência o tempo regimental. O pequeno expediente vai até as 3h30 da tarde. A partir daí, entramos no grande expediente, onde os deputados têm um tempo maior para sua fala, um tempo regimental de 10 minutos. Neste momento, o deputado Rafael Silva sobe à tribuna para falar pelo tempo regimental, ainda no pequeno expediente, de 5 minutos. Com a palavra, o deputado Rafael Silva. Senhor presidente, nobres colegas, o Brasil vive uma realidade de muito tempo para cá, a realidade do enriquecimento cada vez maior de banqueiros e especuladores financeiros. Quando nós falamos de juros, nós não podemos esquecer o que o banco cobra no cheque especial e no cartão de crédito. É campeão mundial em cobrança. O Brasil é campeão mundial através de seus banqueiros em cobrança de juros. Para se ter uma ideia, no cheque especial e no cartão de crédito, a taxa ultrapassa 300% ao ano. Eu conversei algum tempo atrás com um cidadão, até ele faleceu faz pouco tempo. Ele tinha uma fazenda que ele faleceu, né, em Tocantins. Ele ficou devendo no banco R$10.000 de cheque especial. E depois foi tentando negociar. 3 ou 4 anos depois, o valor que o banco cobrava dele era superior ao valor da fazenda. E ele estava, junto ao jurídico do banco, tentando um acordo. Vamos imaginar que um cidadão comum fique devendo R$1.000 para o banco de cheque especial. No primeiro ano, você considera juros mais o capital, vai para R$4.000. Segundo ano, R$16.000. Terceiro ano, R$64.000. Quarto ano, R$256.000. E daí o crescimento é gigantesco. E de ficar devendo 5 anos, vai para mais de R$1 milhão. Alguém pode dizer, não, mas o camarada vai fazer um acordo, ele não vai pagar tudo isso. Mas o banco tem muito dinheiro rendendo juros nessa faixa. Então, se um ou outro faz um acordo, paga 1 ano, 2 anos depois, existem aqueles que não pagam. Então, esse valor vai permanecendo e vai se multiplicando. O banqueiro no Brasil é um verdadeiro abutre. Eu fui convidado, eu era vereador em Ribeirão Preto, 20 e tantos anos atrás, faz muito mais de 20 anos, para estar presente num encontro em Brasília de uma entidade do Banco do Brasil, de funcionários do Banco do Brasil. E eu fiz, na minha palestra, eu fiz uma colocação de que se o camarada chegar numa fazenda, encontrar urubu viçoso, bonito, gordo, correndo para lá, para cá, ele poderá ter a impressão, poxa, o urubu está gordo, bonito, então aqui nós temos fartura na fazenda. Aí ele entra na fazenda, ele vai ver o cavalo morto no pasto, o boi morto e o urubu todo feliz. Eu fiz uma comparação naquele dia. O urubu é o banqueiro, o abutre. O cavalo e o boi representam a economia, representam a estrutura da fazenda. Então, eu falei naquela época, o Brasil caminha para uma realidade muito triste, do enfraquecimento do empresariado, do enfraquecimento da economia e do crescimento absurdo dos especuladores financeiros. Aqui, nessa tribuna, há mais de 20 anos atrás, um dia eu fiz um discurso semelhante a esse. Uma senhora que assistia aqui à sessão, depois de me cobrar. O marido dela era diretor de um banco particular. Ela veio me cobrar porque não era bem isso. Não era bem isso.
e era ligada aí a um pessoal que dá nota para deputado, né? Dá nota para deputado. E aí a nota minha veio baixinha naquela consideração dessa entidade, só que eu denunciei aqui na tribuna, eles tiveram um encontro aqui, eu fui lá, entrei no encontro deles, de atrevido, e falei um montão de coisa. Aí o movimento deles murchou, que era um movimento também lastreado no interesse de grupos econômicos. Se alguém contrariasse esse grupo, estaria perdido. Quer dizer, perdido entre aspas, né? Eu contrariei, falei, e não aconteceu nada, pelo menos até agora. Então, senhor presidente, nobres colegas, se não mudarmos essa política de juros, nós vamos ter a economia sendo prejudicada. Ah, mas aí é o cheque especial, é o cartão de crédito, é dinheiro que sai do giro. É o dinheiro que poderia circular, gerando empregos, gerando impostos, gerando desenvolvimento. E ele vai para o bolso de um número pequeno de especuladores. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Eu quero aqui determinar a nossa assessoria que o sargento Nery, o deputado sargento Nery, solicitou que as palavras do discurso dele, sejam encaminhadas ao senhor presidente da República, ok? Próximo deputado é o deputado, pela lista suplementar, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Nesse momento, o deputado Carlos Gianazzi volta à tribuna pelo tempo regimental de 5 minutos nesse pequeno expediente. Senhor presidente, de volta a esta tribuna no dia de hoje, eu gostaria de dizer que todos os líderes e talvez deputados tenham recebido um documento muito importante que é assinado por várias entidades que congregam mais de 700 mil servidores do Estado de São Paulo. Esse documento é um documento que mostra claramente o quanto o PL, o Projeto de Lei 899, é ilegal, é inconstitucional, afronta a Constituição Federal e também ele é imoral, esse projeto, né? O documento é assinado pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos, pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, pela Central Pública do Servidor, a pública, pela UDEMO, pela PAMPESP, pela FESPESP, pela FUNALI, pelo Centro do Professorado Paulista, o CPP, pela Associação Nacional dos Praças, ANASPRA, Associação de Praças da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ASPRA-SP, pela ASPAL, pela FES-ESP, pela PATEG, pela ACETEG, pela ASSOJURES, pela Associação dos Escreventes Técnicos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela FALESP, pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários e pela PASE. Esse documento é muito importante porque ele mostra claramente a violação da legislação, como que um projeto como esse, um projeto perverso e nefasto, vai prejudicar milhares e milhares de pessoas em todo o Estado de São Paulo. Um projeto que viola a legislação, viola a Constituição Federal, viola a Constituição estadual, senhor presidente, e representa, como eu já disse aqui inúmeras vezes, um golpe dentro do golpe, porque o fato de existir um precatório já é grave, já significa que o Estado está dando um calote numa pessoa, né, que tem que receber um valor, e ela ganhou na justiça, ganhou em todas as instâncias, não cabe mais recurso, o Estado tem que pagar. Então, a pessoa já foi lesada, já teve uma lesão para essa pessoa. Mas, não bastando isso, agora o Estado não paga nem o que deve, senhor presidente. Ele entra, aqui o governo estadual, o governo Dória, consegue dar um golpe dentro do golpe, apresentando esse PL 899, que nós estamos mobilizados contra. Todas as entidades representativas dos servidores são contra, até a OAB já se posicionou contra esse projeto. Tamanha a ilegalidade, a violação, a afronta à Constituição Federal. E eu peço aqui, faço um apelo, não só em meu nome, mas em nome de todos os cidadãos
do Estado de São Paulo, os 45 milhões de habitantes, para que os deputados votem contrariamente, ou mais do que isso, né, que o projeto seja devolvido para o governo Dória. É um absurdo, senhor presidente, esse projeto de lei está tramitando aqui na Assembleia Legislativa. Então, o nosso empenho aqui é pela devolução, a retirada imediata desse projeto, que ele seja devolvido para o governador Dória, porque o golpe já foi dado nos servidores, nos idosos, nos deficientes, que serão os mais afetados, os pensionistas e os servidores que têm que receber esse pequeno valor. Houve uma redução drástica do valor pelo projeto de lei de R$ 33 mil para R$ 11 mil. Isso é um absurdo, é um golpe, é um atentado criminoso contra os servidores, que estão esperando há muitos anos esse pagamento, que é um pagamento de pequeno valor, senhor presidente. Então, fica aqui o nosso apelo a cada deputado, a cada deputada, e eu gostaria que esse documento, que é muito importante, assinado por várias entidades, que eu citei agora, que ele fosse publicado no Diário Oficial, para que todos tenham acesso às informações pertinentes colocadas no documento. Quem lê esse documento, com certeza, vota contra o PL, que é o calote dos precatórios, que é o golpe dentro do golpe dos precatórios, 899 do governador Dória, que coloca mais uma vez em curso aqui a sua política de ódio contra os servidores do Estado de São Paulo. Então, solicito, senhor presidente, aqui no término do meu pronunciamento, a publicação do documento das entidades no Diário Oficial. Muito obrigado. Obrigado, senhor deputado. Esta presidência recebe o documento de Vossa Excelência e o encaminhará à publicação após o seu exame nos termos do artigo 18, inciso 5 do Regimento Interno. Próximo deputado, o deputado Major Meca. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Na tribuna, a partir de agora, o deputado Major Meca tem a palavra neste pequeno expediente. Lembrando que você acompanha também pela internet esta sessão ordinária transmitida aqui ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek para a Rede Alesp, para a internet e também no YouTube. A internet é o al.sp.gov.br. Boa tarde, senhor presidente, integrantes da mesa, senhoras, senhores deputados, funcionários, a todos os nossos irmãos da galeria. Os resultados produzidos pelas polícias em São Paulo são números públicos. As quedas de indicadores criminais, como já foi citado aqui, o homicídio 5,8, homicídio a cada 100 mil habitantes, né, números de polícia de primeiro mundo. No entanto, os números, o trabalho produzido é de polícia de primeiro mundo. A nossa ansiedade e expectativa nesse momento é em relação à valorização do governo para que faça desses homens e mulheres policiais ativos, veteranos e pensionistas, profissionais com reconhecimento devido, de polícia de primeiro mundo, pois os resultados que produzem é no nível de polícia de primeiro mundo. Então merecem esse respeito e essa valorização. A expectativa é grande para o dia 31 de outubro, que é a chegada do pacote do governo em relação a esses profissionais. Lembrando que é um momento crucial, é uma oportunidade ímpar que o governador João Dória tem de se retratar, de mostrar que tem respeito por esses homens e essas mulheres. Então vamos lembrar aqui, por gentileza, repetindo aqui os slides que mostram o ranking das polícias no Brasil. A fonte, Associação Nacional
de entidades representativas de policiais militares e bombeiros militares. Mostrando aí, ó, Polícia Militar ocupa a 23ª posição. Ocupando a primeira posição, a Polícia do Distrito Federal, onde o soldado ganha R$ 6.500. O próximo slide mostra como deveria ser essa recomposição até o término do governo, para que o policial realmente esteja em segundo lugar nesse ranking. Para que o policial, o soldado precisa, em 1º de março de 2020, para que ele ganhe R$ 3.785. No dia 1º de março de 2021, R$ 4.788. Para fechar no dia 1º de março de 22, o último ano de governo, com R$ 6.057. O governo precisa apresentar aqui 26,5% nesse pacote que virá a semana que vem. Menos que isso, não cumprirá com as suas promessas. Essas revisões anuais que são dispostas nesse slide é prevista na Constituição Federal do Estado, no artigo 37, no inciso 10. E previsto também em lei estadual, número 12.391 de 2006. Essa revisão anual é obrigação do governo do estado de São Paulo, que nos últimos 24 anos não respeitou a lei. O próximo slide mostra o artigo 40 da Constituição Federal, nos seus parágrafos 3º, 4º e 8º, que dá o direito à integralidade e paridade de vencimentos entre ativos e veteranos. Então, governador, não pratique a manobra de bonificar os policiais da ativa, fazendo com que os salários sejam diferentes. Estamos atentos em relação a isso. E para mostrar que o senhor se comprometeu, por favor, a promessa de campanha do governador, por gentileza. O senhor pode soltar, por favor, o vídeo? Promover um reajuste real no salário dos policiais ao longo dos 4 anos da nossa gestão e começando agora, no início do próximo ano. Vocês viram aí, né? Os senhores viram? No início do próximo ano, que é 2019. Então a expectativa já é grande. A intenção do governo era empurrar com a barriga até o ano que vem. Nós não aceitamos essa condução que fez ao longo dos 24 anos e pensou que agora o faria da mesma forma. Não, agora tem representatividade, não vai enrolar não. Agora haverá cobrança de fato. Aqui não tem conversa fiada, não tem outras coisas. Então tá aí, a promessa e o que a legislação reza. Muito obrigado a todos. Obrigado. Próximo deputado, o deputado Paulo Fiorilo. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Lembrando ao telespectador que hoje, terça-feira, temos colégios de líderes a partir das 3h30 da tarde, onde os parlamentares se reúnem, os líderes, para discutir os projetos que virão aqui para o plenário para serem discutidos e votados. Público presente, telespectadores da TV Alesp, assessoria aqui das bancadas. Eu quero aproveitar aqui o pequeno expediente para retomar uma discussão que me preocupa muito, que é a situação do desemprego no Brasil, no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Nós estamos vivendo um momento gravíssimo de uma crise econômica que tem aumentado ou que não tem diminuído o número de desempregados. O estado de São Paulo, se a gente considerar aqueles que não procuram emprego ou que estão em subemprego, são 10 milhões de desempregados. Na cidade de São Paulo, a gente tem quase 2 milhões. E
nós temos observado as ações do governo federal para tentar minimizar essa situação de desemprego. Aliás, antes de falar das ações do governo federal para minimizar o desemprego, eu preciso dizer que nós temos acompanhado o aumento de pessoas que passam fome na cidade de São Paulo. Sexta-feira, lá na Zona Leste, no fundão da Zona Leste, na Avenida Sapopemba, eu encontrei uma fila de pessoas para receber alimentos do banco de alimentos. Coisas que a gente achava que já não existia mais, que a gente já tinha superado na cidade, deputado Emídio, mas infelizmente a gente tem visto de novo pessoas passando fome. Estive conversando com o pessoal que atua na área da assistência social aqui em São Paulo, que acompanha famílias de baixa renda, e eles me disseram que o número de pessoas precisando de alimentos aumentou muito. Como aumentou muito também o número de moradores em situação de rua. Essa é a situação do país, nesse momento tão triste que a gente acompanha. E o governo federal tem produzido várias iniciativas importantes para poder minimizar a situação do desemprego. Uma delas é a troca de líderes, né? Desde a semana passada, ninguém sabe exatamente quem é o líder do PSL lá em Brasília. Era um, agora é outro, daqui a pouco pode ser outro, amanhã outro e assim por diante. Nós estamos vivendo uma verdadeira chicana de apoiamentos. Cada dia tem uma lista de apoiadores de um nome diferente. A briga entre os deputados do PSL chegou a um nível que o próprio presidente, em viagem, disse que nunca na história desse país ele tinha visto uma baixaria dessas. E pior, né? Porque a baixaria envolve inclusive os filhos do presidente. Talvez ele devesse sugerir que os filhos pudessem mudar o nível da baixaria. Baixaria que leva ao nível de acusações de um lado e do outro, com desenhos jocosos que são distribuídos pela rede. É uma coisa de louco. São ações que têm contribuído muito para melhorar o país. Muito, muito, né? Tanto internamente como externamente. Aliás, me chamou a atenção, deputado Meca, as declarações do presidente no Japão. Eu acompanhei pelo menos 3 ou 4 declarações, porque o presidente adora conversar com os jornalistas, né? Sempre que pode, andando, no quebra-queixo, em qualquer lugar ele fala com os jornalistas. E eu observei que no Japão ele mudou o tom, ele diminuiu os decibéis. Acho até, conversando com um amigo, que o problema é o fuso horário. Talvez, se deixássemos ele no Japão, as declarações seriam melhores, seriam mais comedidas. Quem sabe até ele avançaria, porque nessa viagem que ele fez com a parada lá em Portugal, deputado Frederico Dávila, ele fez uma carta parabenizando a eleição, a indicação do novo, lá em Portugal, do primeiro-ministro, né, que é um socialista que tem posições de centro-esquerda, e o presidente fez uma carta parabenizando, então, o primeiro-ministro português. Acho que a viagem para o Japão tem feito bem para a cabeça do presidente. Talvez, se ele ficasse lá, pudesse melhorar muito os conceitos sobre política, e quem sabe, daqui 3 anos e alguns meses, nós não teremos um país melhor, né, com o presidente governando do Japão. Se ele pudesse, claro que não pode. E quem sabe ele não pudesse fazer um convite aos filhos para o acompanhar nas próximas viagens internacionais. Isso poderia ajudar muito o Brasil, com declarações comedidas, com medidas acertadas. Agora, se continuarmos nesse caminho, senhor presidente, tenho certeza que não teremos um futuro a comemorar. Muito obrigado. Muito obrigado. Encerrado o pequeno expediente. Grande expediente. Primeiro orador inscrito é o coronel Telhada, que permuta o seu horário com o deputado Frederico Dávila. Pela ordem, presidente, para uma comunicação. É regimental, prossiga. Deputado Paulo Fiorilo, o senhor falou lá da Zona Leste, a gente conhece muito bem, como a gente conhece toda São Paulo.
Acho que o senhor sabe que o problema da fome não é de janeiro para cá, né? O problema da fome no Brasil vem se arrastando por muito tempo, né? São problemas de desemprego também muito grandes. O senhor sabe que não é de janeiro para cá. As medidas, desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu, enxugando ministérios, designando ministros capacitados tecnicamente para exercer a função e não loteando, distribuindo aos demais partidos como se fosse uma feira livre, isso incomodou muito todos os partidos e políticos que já vêm com esse hábito há muito tempo, Coronel Telhada. A nossa vinda para a política é para que nós possamos mudar esse hábito, de que aqui o comportamento do político é de acordo com o número de cargos que é dado a ele, e muitas vezes ouve-se que não é só cargos, inclusive mensalão, mensalinho e inúmeros outros benefícios. Agora, você bater de frente com essa postura e atitude que vem se arrastando no Brasil há anos, de corrupção, de prática de crime, onde se pratica um crime e se acha que é tudo normal, está tudo certo. A habilidade em enganar o povo, porque tem gente que pega um microfone e tem uma habilidade em enganar que é fora do comum. No entanto, o povo acordou. Hoje o povo vê o dia a dia, vê quem tem, é só conversa fiada e quem realmente quer mudar, quer trabalhar. E é o que nós pretendemos. Roupa suja, né, deputado Frederico Dávila? A gente lava em casa, acaba ficando público, porque tudo que nós fazemos é transparente, né? Às vezes, dentro de outros partidos, acontece até pior. Eles têm a cautela de esconder, nós o fazemos de forma transparente. O Brasil sabe quem somos e qual a nossa intenção. Agora, a gente, bem intencionada e mal intencionada, tem em todo canto, em todos os partidos. O nosso objetivo é mudar, que é o que nós fazemos aqui nessa casa. O propósito é trazer uma política limpa, que ajude quem realmente precisa. Muito obrigado. Deputado Frederico Dávila. Obrigado, senhor presidente, Major Meca. Volto aqui a essa tribuna para comentar, vou pedir para o Machado colocar aqui no nosso telão, essa postagem da famosa chefe de cozinha, Paola Carrossela, que participou do MasterChef. Olha lá, veja só. Você quer um bife de desmatamento em crosta de trabalho escravo, com redução de agrotóxicos e purê de soja transgênica, ou vai de peixe de morte lenta ao óleo negro, com escamas de garrafa PET e espuma de fertilizante? Aí, essa é a chefe Paola Carrossela. Eu queria que, ministro Barros Munhoz, que o senhor fosse ao restaurante dela e conseguisse fazer uma refeição por menos de R$150 por pessoa. Se o senhor conseguiu, o senhor me conta. Aí o senhor vai lá no restaurante dela e o senhor vai ver. Então, esse pessoal aí faz esse tipo de postagem para o seu público cativo, e aí ela não sabe que no Brasil, na região sudeste, nós temos 20% de reserva legal, no Cerrado 35%, e na Amazônia 80% de reserva legal. Também não sabe que os mesmos defensivos agrícolas, que na Europa são chamados, principalmente na França, onde é o poço do ambientalismo, são chamados de fitofármacos. Lá eles não chamam agrotóxicos, nem defensivos agrícolas, chamam fitofármacos. São os mesmos princípios ativos, Coronel Telhada, que utilizamos aqui no Brasil. São plataformas químicas mundiais. Então, assim como o senhor compra um veículo da marca Ford, GM, Fiat aqui no Brasil, você vai encontrar ele na Europa, nos Estados Unidos, e a mesma coisa acontece com os defensivos agrícolas, como bem sabe
o ministro Barros Munhoz. Volta ele só um pouquinho para mim, Machado. E aí, vamos continuar. Peixe de morte lenta ao óleo negro. Esse pode ser verdade, porque quem soltou o óleo no mar foi a Venezuela, o navio fantasma venezuelano que soltou o óleo negro, aquele petróleo que só tem na Venezuela, que é um petróleo grosso, quase que uma borracha. E espuma de fertilizante. Olha, eu estou na lavoura desde 3 anos de idade, eu nunca vi fertilizante fazer espuma, ministro Barros Munhoz. O senhor já viu uma fórmula de NPK fazer espuma? Eu nunca vi também. Então, aí é interessante ver os comentários lá. Ó. Presta atenção, vai deixar queimar o óleo. Foco, fia, foco. Aí depois que você vai ver os comentários, você vê que é meia dúzia de boboca igual a ela, que falou, que fez comentário positivo. A maioria dizendo justamente o contrário. Eu queria, inclusive, saber, infelizmente a gente não pode mandar requerimento de informações para estabelecimentos privados, eu queria saber de quem que ela compra a carne para o restaurante dela, de quem que ela compra açúcar, de quem que ela compra arroz, de quem que ela compra, enfim, farinha de trigo. Eu queria saber de quem. Se não é do agronegócio, eu não sei de quem que é. Não sei. Quem que planta trigo em canteiro? Quem que planta arroz em canteiro? No Japão, planta arroz em qualquer canteirinho, né? Mas item de segurança nacional. Quem é que planta cana em canteiro? Eu aposto que as carnes dela devem vir, que ela é uruguaia, se não me engano, argentina, deve vir de renomadíssimos frigoríficos argentinos ou uruguaios, e também dessas boutiques de carne famosíssimas. O arroz só pode vir de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e dos grandes produtores de arroz, dos estados grandes produtores de arroz do Brasil, ou, no máximo, da terra dela, da Argentina, que também tem belíssimas plantações de arroz. Então, esse pessoal fica fazendo esse tipo de discurso ridículo, atacando justamente o setor da economia, Major Meca, que contribui para o crescimento da economia brasileira e por várias vezes salvou a balança comercial brasileira, como bem sabe o ministro Barros Munhoz, que foi ministro na década de 90, e de lá para cá, só a agropecuária foi um setor que só veio num crescendo. Ele teve percalços, mas se você pegar a linha temporal dele, ele vem num crescendo absoluto. Aí eu recomendo a todos que leiam esse livro, Coronel Telhado, do senhor, que é um bom historiador. Está aqui, ó, Psicose Ambientalista. Psicose Ambientalista, do Dom Bertrand de Orleans e Bragança. É excelente livro, é uma compilação de diversos temas e artigos científicos. E aqui eu vou citar aqui rapidinho, para não dizer que eu estou sendo americanófilo, tem aqui um estudo do professor Andrei Capista, da Universidade de Moscou. Então, o seu professor Andrei Capista, que deve ter na faixa aí de uns 80 anos, ele foi formado na Universidade de Moscou, deputado Barros Munhoz, quando ainda era o regime soviético. Então, não dá nem para dizer que ele tem um conteúdo ideológico. Aqui, os teorizadores do protocolo de Kyoto puseram o carro na frente dos bois. O aquecimento global é que eleva os níveis de CO2 na atmosfera, e não o contrário. O aquecimento global, da forma que ele é explicado para a população, é uma mentira absoluta. O que esquenta o planeta Terra são as revoluções e as tempestades solares. Não tem nada a ver com emissão de CO2, é o contrário. Quando aquece é que você tem mais CO2. Andando um pouquinho mais adiante, Dr. Habib Abdussamov, do Observatório de São Petersburgo, de novo, os alarmistas do aquecimento global confundiram causa e efeito. Na medida em que radiação solar aquece a Terra, CO2 é liberado na atmosfera pelos oceanos do mundo. Aí depois, só para arrematar aqui, nós temos
Patrick Moore, fundador do Greenpeace, que depois saiu de tanta mentira que esse Greenpeace conta, como fez agora recentemente o ministro Ricardo Salles, expôs a cara de pau desse grupo Greenpeace, que gosta muito de tomar dinheiro dos outros nas grandes cidades, para depois, Coronel Telhada, sustentar boa parte do crime organizado, consumindo umas ervas aí que o senhor conhece muito bem. Então, diz aqui o Patrick Moore, a outra razão pela qual o extremismo ambiental surgiu foi o fracasso do comunismo mundial. O muro caiu, um monte de pacifistas e ativistas políticos migrou para o movimento ambientalista, trazendo seu neomarxismo consigo. Quem disse isso foi Patrick Moore, cofundador do Greenpeace na década de 70. Esta é a realidade dos fatos. Nós temos 7,4 bilhões de pessoas no mundo, deputado Conte Lopes, para alimentar, para vestir, para residir, para se medicar, e tudo vem do agronegócio. Da hora que a pessoa abre o olho até a hora que ela vai dormir, encosta a cabeça no seu travesseiro feito com algodão do agronegócio. Lava o seu cabelo com shampoo que vem do agronegócio. Atende o celular, essa tela aqui é de goma resina do agronegócio. Limpa a sua criança, faz a higiene pessoal da criança com cotonete e algodão do agronegócio. Essa madeira que está aqui fazendo essas mesas é de reflorestamento do agronegócio. Você toma o seu cafezinho de manhã por causa do agronegócio. Você come o seu pão de manhã por causa do agronegócio. Você coloca manteiga no seu pão de manhã por causa do agronegócio e não por causa de gente metida, a entendedora de natureza, como essa imbecil dessa Paola Carrossela, que eu vou fazer questão que essa casa faça uma manifestação de repúdio às palavras dessa chefe, que se utiliza da sua exposição midiática para atacar justamente o setor que dá toda a materialidade, todo o insumo para ela poder trabalhar e depois vender refeições a R$150, R$200 por pessoa no seu restaurante. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Paulo Fiorilo. Para uma comunicação. É regimental, deputado, prossiga. Senhor presidente, eu ouvi aqui a comunicação feita pelo Major Meca, deputado com quem eu tenho um respeito muito grande, mas eu sempre fico me questionando. Repare só, o desemprego não começou agora, é verdade, mas se a gente olhar os índices de desemprego nos governos Lula e no primeiro governo Dilma, a gente teve 5,4% de desempregado, deputado. Nós estamos com quase 11%. Se não aumentou, eu não sei o que é isso. E não aumentou em janeiro. Claro que não. Em janeiro, fevereiro, março, agora piorou. Eu ouvi, olha lá, queria saudar aqui 2 parlamentares de grande envergadura. Trípoli e o Carlos Alberto. Aliás, aproveitar para falar para o Carlos Alberto que eu preciso falar com ele. Então, queria dizer, deputado Meca, que o desemprego, ele pode não ter começado em janeiro, mas ele piorou. Esse é o grande problema. Segundo, eu ouvi do senhor que a ideia da eleição do PSL, do presidente, era para nova política, sem corrupção. Mas eu não consigo entender. Ninguém acha o Queiroz, ninguém fala do Laranjal. Assim, isso não vale, isso não existe. E pior ainda, né? Nova política, que essa semana agora que passou, levou 2 partidos para o diálogo com o presidente da nova política. O Baleia Rossi, que é da nova política, que o deputado Frederico Dago conhece muito, e o Kassab, que é da nova política. Então, eu acho que nós precisamos parar com esse discurso. E eu vou dizer uma coisa, eu não torço para o cada vez pior, melhor. Eu prefiro que melhore. Porque o senhor sabe quem sofre? Não são só os policiais que têm baixos salários. São aqueles que não têm emprego. Esses sofrem todos os dias. E nós vamos ficar com o discurso, a culpa é do governo do PT. A culpa é de quem gere agora o país. Porque é ele o responsável por criar empregos. Se nós fugirmos desse debate, deputado, nós estamos negando para a história o que está acontecendo no país hoje. Então eu queria dizer ao senhor, com todo o respeito que tenho, que ou nós enfrentamos esse debate, e nós podemos enfrentar aqui no Estado, nós temos que cobrar o governador, para que o governador comece a se preocupar com geração de emprego. Não 10 mil vagas
Não 10 mil vagas, mas 10 milhões de vagas. Esse é o grande desafio. E aí nós teremos unidade, nós estaremos juntos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Eu vou aproveitar para despachar ali. Ó. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado inscrito, o deputado Tenente Nascimento. Próximo deputado, o deputado Frederico Dávila, que permuta esse horário com o deputado Conte Lopes. Queria avisar os senhores deputados, comunicação para se falar coisas que não são referentes ao assunto, não para ficar se discutindo palavras dos outros deputados. Concedi uma comunicação ao Major Meca, em resposta ao deputado Feurido, pela ordem, deputado Frederico. Pela ordem, deputado Coronel Telhado, aproveitando aqui a presença O senhor quer uma comunicação? Comunicação. Por gentileza. Não, diante da exposição aqui do deputado Fiorilo, queria aproveitar a presença dele, deputado Emídio. Caso o PT houvesse escolhido um dos dois para ser candidato no lugar do presidente Dilma, pelo menos nós entenderíamos todos os discursos e não ficaríamos lendo hieroglifos, como foi no caso do último mandato e do primeiro mandato da presidente Dilma. Deputado Conte Lopes. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos acompanha na tribuna da Assembleia, acompanhava as colocações do deputado Paulo Fiorilo, do PT, e olha, nós estamos nessa casa desde 86. E em 86, quando chegamos aqui, no início de 87, nós enfrentamos o PT aqui nessa casa, né? Politicamente falando. Eu acabara de salvar uma menininha de 75 dias, lá em Mogi das Cruzes, que foi esfaqueada 2 vezes por 2 estudantes de engenharia do ITA, né? Numa tentativa de sequestro. E os 2 morreram em tiroteio comigo. E quando eu subi nessa tribuna, tive que enfrentar aqui Zé Dirceu, Erundina, Thelma de Souza e vários deputados do PT. E, de uma forma, eu estou abrindo isso aqui, prefeito de Souza, porque eu aprendi a forma de agir do PT, né? O PT age unido, age unido. Pode ver que eles colocam lá todos os nomes do Lula junto com eles. Então, tá aí. Mesmo que o cara está certo ou errado, eles estão lá de um lado só, eles defendem. Tomei muito ovada nos discursos do Paulo Maluf, que foi o maior governador que São Paulo já teve. Está preso também, né? Uma das prisões é porque, numa campanha política, ele doou a Eucatex doou 200 mil reais para a campanha dele. Só que a Eucatex é dele, né? E à medida que ele foi ficando velho, como todos nós ficamos velhos, né? Ele foi perdendo a força. Um homem que falava 7 idiomas, um grande engenheiro, e as obras todas. Foi onde conseguiu levar água para Santos, né? As obras que ele fez em São Paulo. Mas são contingências que uma parte do Ministério Público queria condená-lo e conseguiram condená-lo, né? Isso é a grande realidade. E foi um grande prefeito em São Paulo. O único erro que ele cometeu foi ter elegeu Celso Pitta, que não entendia nada de política, né? Mas o Maluf, com 90% do apoio da população, conseguiu eleger Pitta. Como também o Quércia elegeu Fleury e falou, mil maravilhas, falei o Banespa, mas eu elegi Fleury. Depois daquilo lá, coitado, não se elegeu mais nada também, né? E aí vieram outros, como o Lula também, né? Quando elegeu Dilma, que aqui entre nós é uma desgraça como política, né? Não como pessoa, como política. Pessoa que tem 40 ministério, não conseguiu 40 votos para não ser caçada, não devia entender nada de política, né? Aliás, traiu o próprio Lula, quando ela não deixou que o Lula saísse candidato, e ela saiu, né? Talvez o Lula não tivesse na cadeia se ela não tivesse sido eleita. Essa é a grande verdade. E depois tivemos um caso aqui em São Paulo, típico também, de outro candidato que foi tirado do bolso do colete, né? E a gente falava lá na Câmara Municipal, toma cuidado, mas o amigo do Frederico Dávila não acreditou no que nós falávamos. E está aí, sofreu as consequências, né? E como dizia o próprio Maluf, olha, Conte, você pode eleger o cara que você quiser. A hora que ele vai entrar no elevador e o PM faz continência para ele, ele acha que ele é o dono dos votos dele mesmo. Você pode falar o que você quiser para ele, que ele não te ouve mais. E é uma grande verdade isso aí. Eu estou até dizendo isso porque eu vejo essa briga aí. Tive com o Bolsonaro, numa formatura 2 semanas atrás. Ele até falou para mim, puta, como é que eu fui eleger um FP desse aí, né? Eu falei,
Se o senhor tivesse até falado comigo, eu falava para o senhor não eleger, então. Mas o que eu vejo agora, virou todo mundo artista. E todo mundo atacando o próprio Bolsonaro. Quem estaria eleito sem o Bolsonaro? Vamos colocar a casa em ordem. Eu já ganhei a eleição, já perdi. Mas, pô, agora virou todo mundo artista. Já querem virar prefeito de São Paulo, prefeito, sem fazer campanha. O Bolsonaro realmente ganhou uma eleição de todos os partidos, inclusive do PT. Ganhou do Haddad, que também é aqui entre nós, uma porcaria como prefeito. E não estou falando politicamente, não, porque eu apoiei, eu era do PTB na época, nós tínhamos uma secretaria e o apoiávamos. Ele não falava com ninguém, não falava com um vereador, mesma coisa que os outros que eu acabei de citando aqui. O cara vem de fora da política, ele não quer falar com ninguém, ele quer falar com a assessoria. O resto não serve nada. Vi muitas vezes o nosso presidente na época brigar com ele, defendendo até que ele ouvisse os vereadores. Para não dizer que não ouviram os vereadores, ouviu só uma vez. Quando ele mandou o aumento do IPTU, e foi aprovado o IPTU, foi a única reunião que ele fez com os vereadores. Nunca mais falou com ninguém. E sábado e domingo também não trabalhava. Não queria saber de nada, queria saber da vida dele. Mas tudo bem. Então, é mais ou menos por aí. Agora, o que eu vejo é isso, né? O próprio partido, algumas figuras do partido vai contra o presidente da República. E falo isso porque eu acho que o presidente da República tem que fazer um bom trabalho. Porque se ele fizer um bom trabalho, é bom para o Brasil. Seja lá quem o venha a suceder em 2022. Essa é a política, ué. Sai um, entra outro. É o tempo, não tem jeito. Mas não, a própria imprensa já fica jogando para 22, quem vai ser candidato, quem não vai. Deixa o cara trabalhar, deixa o homem trabalhar, como dizia o Lula, né? Deixa ele trabalhar. Aí chegar em 22, se ele vai ser eleito ou não vai ser eleito, é outro problema. Né? Mas não, é uma pressão em cima do cara, é uma pressão em cima dos filhos, né? É uma pressão no próprio partido. Até estou abrindo isso para dizer que é da união que o PT tem, porque eles trabalham unido. O PT é unido. E enfrentei o PT desde 87, nas campanhas de São Paulo inteira aqui. Estado de São Paulo, periferia da cidade de São Paulo, sempre enfrentamos. Né? E realmente, hoje a gente vê todo mundo direitista. Coronel Telhado, eu sou de uma época que um grande homem de direita, trabalhador, honesto, decente, chamado Erasmo Dias, perdeu a eleição para deputado federal. Com 10 mil votos ele teve. Enquanto Zé Dirceu teve 600 mil, se não me falha a memória. Então veja a diferença de uma coisa e outra. Né? Então a política é meio diferente do que todo mundo está falando aí. E digo mais, cada eleição é uma eleição. Vi deputados chegar nessa casa aqui, ou deputadas, com 750 mil votos. Aí você, prefeita, teve 20 mil votos para prefeito. E não se elegeu mais. Então, cada eleição é eleição. Os nossos votos não são nossos, nós somos donos dos nossos votos, não. Então, eu vejo muita gente aí virou artista, ué. Todo mundo indo contra o próprio presidente da República. Ofendendo o presidente, o partido do presidente, né? E eu posso falar porque eu corri na campanha com o presidente contra Geraldo Alckmin, porque o Geraldo Alckmin não ia trabalhar na política, né? Na polícia, principalmente, na área de segurança pública. Ninguém queria saber do Geraldo Alckmin. Por quê? Porque ele simplesmente só ferrou a polícia nos anos todos que ele esteve lá. Apesar de várias vezes o procuramos aqui como deputado. Frederico Dávila está aí, é exemplo. Fui com o Frederico Dávila lá, que era um jovem empresário, várias vezes. Briguei com ele várias vezes. Pô, governador, não adianta ficar mandando a rota para Presidente Prudente. São 600 quilômetros de Presidente Prudente, Venceslau, vai e volta. 600 para ir, 600 para voltar, quase 1.200 quilômetros. Tem um negócio em Santos, manda a rota, cria um policiamento tipo rota nesses lugares. Ele até criou o tal do BAEP, que está funcionando. Tiroteio em Campinas, em Viracopos, saiu o BAEP. Outras ocorrências, estava dizendo até o Major Meca, São José do Rio Preto, São José dos Campos, onde morreram 6 bandidos, o BAEP. Por quê? Porque não é que é melhor que ninguém, é que o pessoal é treinado, é preparado, tem melhor forma de treinamento, de armamento, então realmente funcionava melhor, né? Então a gente fica só colocando isso aí, a gente tem o nosso trabalho. Agora, não entendo como isso aí virou uma guerra contra o presidente da República.
O homem chegou aí, o do partido, eu estou falando, oposição, tem que falar mesmo. Oposição. Agora, que é uma parte... Oposição. Agora, o duro é que é a situação, né? Que foi eleito com o nome do cara, que correu na campanha com ele, que tirou foto com ele, que pediu voto em cima dele, que realmente foi uma avalanche. Quem fez a campanha sabe disso. Foi uma onda de 17 do Bolsonaro que varreu o estado de São Paulo. Ninguém segurava. Agora, dentro do próprio partido, ele que é nosso amigo, estou falando que é amigo da gente, meu amigo, do Telhada, do Major Meca, né? Então, agora tem um monte de gente contra, virar todo mundo artista. E o presidente que é o errado. Toma cuidado, gente. O tempo na política passa rapidinho. Quando a gente pensa, já chegou lá. O ano que vem já tem eleição para vereador, para prefeito, ano que vem. Falta um mês. E daí daqui a pouco está todo mundo correndo atrás da reeleição também. Então, vocês que estão achando que são artistas aí, né? Para pensar, né? Pessoa que a gente nunca viu falar em política, né? Tiveram não sei quantos votos, milhões de votos, sei o quê. Vamos ver daqui para frente e nas próximas eleições. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Pela ordem, presidente, para uma comunicação. Pois não, deputado. É verdade, viu, deputado Conte Lopes, coronel Telhada, a falta de lealdade e a traição em tempos de guerra é crime de morte. Muitos estão acostumados a... É muito bacana tirar foto, aproveitar da imagem, mas quando precisa trabalhar, quando precisa botar a mão na massa e realmente buscar a transformação, rapa fora, porque os benefícios são mais interessantes e muitas outras coisas para interesse pessoal são mais interessantes. O saneamento tem que haver mesmo, né? Realmente, no partido, nem todo mundo que veio tem a mesma intenção de promover mudanças, nem todos são bem intencionados. Em relação, o deputado Paulo Fiorilo falou que não é só policial que passa fome, a gente sabe disso. Patrulhei em São Paulo 31 anos e o povo na periferia está abandonado. Está abandonado. Você vai nas comunidades, tá todo mundo passando dificuldade, criança não tem escola, hospital, nego em cima de maca. Esse final de semana ajudamos a mãe de um policial no hospital Tatuapé, em cima de uma maca no corredor. Está abandonado. E o propósito é mudar. Não é só o policial, mas o policial, principalmente o policial militar, é quem está morrendo em São Paulo. Mais de 20 policiais mortos esse ano. 21 suicídios. Uma carga horária de trabalho desumana, que o policial trabalha 20 horas por dia dentro de uma viatura para depois tomar um banho, descansar 3 horas e emendar num bico de mais 12, fazendo escolta de carga com monóxido de carbono no rosto. Aí o policial fica louco da cabeça, começa a briga familiar, um número de separação conjugal fora do comum, como aconteceu essa semana que o policial acabou tirando a vida da mulher e se matando na sequência, deixando 3 filhos, e a tragédia está acontecendo em São Paulo, e o governo de São Paulo não dá atenção. Todos parece que olha e não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Não é o familiar do senhor governador João Dória que está passando por essa dificuldade. Então deixa rolar, deixa morrer mais polícia. Que morra. Vamos ver nesse pacote o que vai vir. Próximo deputado, o deputado agente federal Danilo Balas. Deputado Edmir Chedid. Deputada Valéria Bolsonaro. Deputado Sebastião Santos. Deputada Maria Lúcia Amari, deputado César, deputado Márcio Nakashima, deputado Adalberto Freitas, deputado Carlos César, deputado Roberto Moraes, deputado Coronel Telhada não fará uso da palavra, deputado Emídio Lula de Souza. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Se acompanha, portanto, o grande expediente aqui nesta sessão ordinária no plenário Juscelino Kubitschek, onde os parlamentares tem um tempo regimental por 10 minutos. Neste momento, o deputado Emídio Souza tem a palavra.
Senhor presidente, senhores deputados, público presente a essa Assembleia, eu quero aproveitar esse tempo que me é destinado para conversar e dialogar com alguns deputados aqui. Primeiro, eu vi algumas colocações aqui e vai e volta, o tema volta a ser o governo Bolsonaro, que já vai completar um ano e, neste período, já teve tempo suficiente para botar em andamento o seu programa de governo e eu não vejo uma medida sequer ser tomada. Aqui, eu ficava olhando aqui o nosso deputado Major Meca falando aqui agora da situação da polícia, e nós poderíamos citar, além da situação da polícia, a situação da saúde pública, da educação. Agora, deputado, precisa ter claro o seguinte: há pouco mais de 2 anos, o PSDB e muitos dos que apoiam Bolsonaro hoje aprovaram no Congresso Nacional a chamada PEC do teto, uma PEC destinada a limitar os gastos com as áreas que mais precisam ser gastos, que é saúde, educação, programas sociais e segurança pública. Evidentemente que o que nós estamos sentindo agora é aqui na ponta as consequências da decisão tomada lá atrás. É evidente que nós não podemos imaginar que essa situação é por acaso, e não adianta culpar o PT. Sabe por quê? O PT saiu do governo, sabe, naquele golpe que foi dado, há mais de 3 anos. O que veio depois? Nós tínhamos um índice de crescimento do país, nós tínhamos exportações crescendo, nossas exportações no governo do PT multiplicaram por 5 o país, teve desenvolvimento econômico em todos os lugares, o presidente Lula foi condecorado exatamente pelo combate à fome e pela diminuição da desigualdade social, e hoje as pessoas falam como se tivesse culpa do PT. O erro do PT talvez tenha sido, o que eles acham que é erro do PT, foi o PT gastar com a área social, que nunca se gastou nesse país. O presidente Lula nunca considerou a educação como despesa, mas considerou a educação como investimento no país. Por isso que dobrou o número de universitários através do ProUni, por isso que se criou o FIES, o novo FIES, sem necessidade de fiador, que era uma dificuldade para os alunos. Por isso que se criou mais de 140 novas escolas técnicas pelo país inteiro, né? E aqui nós estamos tratando. Eu queria dizer também ao deputado Frederico Dávila, olha, deputado, aquecimento, o que o senhor fala aqui contradiz, não é a mim, não é a outros, contradiz cientistas do mundo inteiro, que se reuniram num painel organizado pela ONU em 1997 e publicaram que, a partir daquele momento, estava evidente que a ação do homem é que estava causando o aquecimento global, e os países se comprometeram com a diminuição do aquecimento global. Quer dizer, Vossa Excelência fala que é o problema do sol, o problema não sei o que lá. Bom, esse problema, se tem uma coisa que sempre houve no mundo, né, desde que o mundo é mundo, tinha sol. Tinha os problemas de magnéticos, se Vossa Excelência fala, e nunca causou aquecimento global. O que causou é no século XX e XXI, por conta do desenvolvimento desordenado da indústria, principalmente, sabe, de alguns países não cuidarem, fazerem desmatamento absurdos em todos os lugares. Então, eu realmente acho que nós não podemos... E Vossa Excelência ainda fala, o Brasil virou costume. O PSL não consegue fazer um discurso, nem o Bolsonaro, sem acusar ou o PT ou o comunismo. O culpado é sempre outro. O óleo que está vazando nas praias do Nordeste e que daqui a pouco chega na região Sudeste, hoje já chegou na Bahia. O culpado por isso ou é a Venezuela ou é algum inimigo externo que não aparece. Ele nunca é responsável por nada. Em um mês não consegue conter um vazamento de óleo. Foi bravo. Na hora que extinguiu os conselhos, o valentão do Bolsonaro foi lá e criou a ideia de que extinguir todos os conselhos, porque os conselhos eram lugar de comunistas.
e era participação popular. E um dos conselhos extintos foi exatamente o conselho que cuidaria da política de vazamentos, que é sempre possível ter de óleo, de produção de petróleo, de combustíveis. E veja no que deu. Deu nessa situação aqui agora. Quer dizer, o verão chegando, o Nordeste sofrendo já com a questão do turismo, e assim nós vamos. Eu também queria lembrar que amanhã é um dia bastante importante para o país. Amanhã o Supremo Tribunal Federal vai julgar uma ação que diz respeito à presunção de inocência. E eu não vou, ao contrário de alguns aqui, né, e ao contrário de caminhoneiros, ao contrário do general Vilas Boas, ficar ameaçando o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo da justiça. Todos nós devemos obediência à lei e à Constituição. E o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Muitas vezes ele toma decisões que não nos agradam, e nós soubemos ouvir essas decisões, mesmo quando era em nosso prejuízo. E eu espero que o país amadureça, porque a decisão de amanhã não tem que ser a favor de um ou contra outro, ela tem que ser a favor da Constituição brasileira. E a Constituição diz claro para todo mundo ver, para todo mundo ler. Ela diz que as pessoas só são consideradas culpadas depois do trânsito em julgado. Não basta o julgamento em primeira instância, nem em segunda, nem em terceira. É preciso o julgamento, o trânsito em julgado. Quando não houver mais recurso, aí ele é considerado culpado. Muita gente tem pressa, mas a aplicação da justiça para não cometer erros, ela leva tempo mesmo. É assim mesmo que se faz, né? E eu quero dizer também uma última coisa, que é o seguinte: ontem foi comemorado, ontem era o Dia Mundial da Alimentação Escolar. E exatamente no dia de ontem, o governador João Dória anuncia que vai terceirizar a merenda escolar de São Paulo. Quer dizer, ele não consegue pensar em outra coisa que não seja transferir a responsabilidade dele para outra pessoa. Mesmo que isso custe muito mais caro, porque, evidentemente, a merenda escolar terceirizada, ela vai ser um custo muito maior para o Estado de São Paulo e uma qualidade menor. Por quê? Porque a merenda escolar não é... Você não tem que estar de olho apenas vamos dizer, em terceirizar e tirar essa despesa do orçamento. Porque, primeiro, não tira, né? A alimentação escolar já é consagrada no Brasil como um direito. O problema é quem faz, se é o Estado ou se é de maneira terceirizada. Muitas cidades, no estado de São Paulo, inclusive, já tentaram alimentação terceirizada e nenhuma delas foi para frente, né? E o Dória agora quer fazer alimentação terceirizada. Eu tenho a impressão que nós vamos ter uma diminuição da qualidade. Eu espero que esse projeto não vá à frente, porque chega de começar a entregar para os outros a responsabilidade que é sua. Chega de buscar transferir para os outros o que você tem a obrigação de fazer. Mas o Dória quer entregar. Já entregou a Dersa, já entregou a imprensa oficial, já entregou a Implaza, já entregou o Codasp, já entregou o ginásio de Ibirapuera, já entregou o zoológico, agora quer entregar a merenda. Dória, você não foi eleito para vender o Estado de São Paulo, você foi eleito para governar o Estado de São Paulo. E é isso que você tem que fazer. Fazer isso com políticas públicas, dar resposta para os problemas que você não consegue dar. Talvez porque, na sua cabeça, só exista o próximo cargo que você vai ocupar, que você pretende ocupar. Era assim. Você era prefeito, passava o tempo todo pensando em ser governador. Agora, se é governador, passa o tempo todo pensando em ser presidente da República. Ora, eu acho que está na hora de você governar esse que é o principal estado do país, tem problemas muito graves, e agora ele está anunciando também, pré-anunciando, a extinção da FURP. Olha, a FURP é a Fundação do Remédio Popular. É um caso de sucesso do poder público. Sabe, o Estado produzir medicamentos básicos para atender o cidadão no SUS. As prefeituras, eu que fui prefeito de Osasco por 8 anos, nós nos utilizávamos muito da FURP. Porque a FURP, pela isenção de impostos que tem por ser uma empresa do Estado, ela tinha um custo muito mais barato.
As prefeituras se comprava muito mais barato de qualquer laboratório ou qualquer revendedor. E por isso eu quero realmente lamentar essa nova política. De novo, ao invés de enfrentar o problema, ele quer acabar com os órgãos públicos, acabar com o aparelho do Estado. É a ideia que está sempre se fazendo. É igualzinho o Bolsonaro. Sabe, entrega o petróleo, sabe, entrega os campos do pré-sal, entrega tudo, entrega a Amazônia, entrega a base de Alcântara, tudo que o Brasil tem, ele vai entregando. E o Dória, que diz que é diferente do Bolsonaro, está fazendo exatamente a mesma coisa aqui. Então, novamente, Dória, se você quiser fazer diferença, comece diferenciando das políticas que o Bolsonaro faz lá. Mas não parece ser o que você pretende fazer. Próximo deputado, o deputado Luiz Fernando Lula da Silva, deputada Adriana Borgo, deputada Carla Morando, deputada delegada Graciela, deputado Ed Thomas, deputado Castelo Branco, deputado Sargento Neri, deputado Rafa Zimbaldi, deputado Caio França, deputada professora Bebel Lula, deputada Janaína Pascoal, deputada Analice Fernandes, deputada Marta Costa, deputado Rodrigo Moraes, deputada Márcia Lula Lia, deputado Reinaldo Augusto, deputado Rafael Silva, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Pela ordem, senhor deputado. Para falar pelo lugar do deputado Jorge Wilson, como vice-líder do partido. É regimental, então, por cessão de tempo, o deputado Altair Moraes falará no lugar do deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Uma comunicação rápida, só aqui registrar a presença do vereador aqui de Suzano, vereador Alceu, tá? Só para uma comunicação rápida. Comunicação. O senhor vai falar também? Por favor. Lembrando a você que o Colégio de Líderes está acontecendo neste momento, onde os líderes se reúnem para saber e discutir os projetos de lei que serão apresentados aqui em plenário. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente, todos da mesa. Boa tarde aos policiais que estão aqui fazendo a nossa segurança. Muito obrigado. Boa tarde a todos os assessores. E hoje eu venho mais uma vez falar sobre o projeto 346, de nossa autoria, e queria hoje saber, com as pessoas que estão nos assistindo na TV Alesp, e as pessoas que têm posição contrária ao projeto, se isso é justo. Eu vou colocar uma imagem aqui, por favor. Assiste a Fallon Fox. Fallon Fox, vamos lá. Preste muita atenção, senhores. A Fallon Fox é uma atleta trans e ela quebrou o crânio da sua adversária com apenas 2 minutos de luta. Fraturou o crânio. Mesmo após o traumatismo, Fallon não parou de bater na tâmica que recebeu vários pontos na cabeça. Se é um homem biologicamente falando, a gente entende, a identidade social dela é mulher, a identidade social, mas no caso do esporte, a identidade que prevalece é a identidade biológica. Primeiro, luta que ela fez com essa mulher biológica, fraturou o crânio. Vamos a outra, por favor. A minha pergunta é se isso é justo. Vamos a mais uma imagem. Bom, essa outra imagem. A Cici Telf. Ao completar os 21 anos, decidiu mudar de categoria, passando a competir ao lado feminino. E tem causado grande incômodo entre as atletas, pois está batendo todos os recordes. A pergunta era homem biologicamente até 21 anos. Depois se decide ser mulher, agora eu sou mulher, e vai competir contra as mulheres. Será possível que só eu enxergo isso? Graças a Deus que alguns deputados também entendem isso. Obrigado pelo apoio, o deputado Conte Lopes, o deputado que está aqui também conosco, Coronel Telhada, que entende muito bem, o Frederico Dávila e outros, que tem essa sensibilidade, meu Deus do céu. Não é possível uma coisa dessa. Mas eu vou a outra imagem perguntar aos senhores se isso é justo. Vamos mais uma imagem, por favor. Está aí. Mais um atleta trans. Olha o que está acontecendo no mundo todo. Esse é o meu medo de acontecer aqui no Brasil. Essa atleta aqui, ó, a Hannah Moody. Bom, desde a sua transição, ela tem dominado o campeonato asiático feminino de rugby. Será possível? Será que eu estou muito doido da cabeça em estar falando isso aqui? É homem biologicamente falando, meu Deus do céu. Dá para entender isso, que no esporte não tem como?
que existe uma grande injustiça no esporte? Aí há quem diga que, eu não sei, só se vive num país das maravilhas, vive em outro mundo, que leva para o lado ideológico. Eu estou falando de justiça no esporte. Mas para a gente fechar o caixão aqui, vamos colocar mais uma imagem, por favor. Vamos dar uma olhada nessa imagem. Uma jogadora, uma levantadora de peso, um atleta também trans, Mari Gregory. Olha a história. Biologicamente falando é homem. Torno a dizer, a identidade social é mulher, mas biologicamente é homem. Bateu todos os recordes de levantamento de peso em um único dia. Presta atenção. Bateu todos os recordes de levantamento de peso em um único dia, sendo biologicamente falando homem. A pergunta é, senhores, isso é justo? Mas graças a Deus que neste caso, a Confederação de Levantamento de Peso desconsiderou os recordes batidos por Mari Gregory, porque entendeu que biologicamente falando, era um homem e não era justo competir com a mulher. E agora, caso mais recente, vamos a esse outro caso. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso aqui para ver se a gente está falando alguma bobagem aqui. Por favor, pode colocar a foto em cheio. Ciclista transgênero vence campeonato mundial de ciclismo feminino e afirma que as objeções vêm apenas, preste muita atenção que esse camarada falou, apenas das perdedoras. Por que será, hein? Por que será que as perdedoras reclamaram isso? Porque essas atletas, mulheres biologicamente falando, estão perdendo espaço para os atletas trans. E isso é uma grande injustiça. E esse camarada, ou sei lá, camarada, eu acho que é mulher, não sei, a gente até se confunde. Mas, vamos lá, vamos falar da razão social dela, né? Ela diz que as atletas estão reclamando. Só que reclamam são elas. É claro, são elas que estão sendo prejudicadas. São essas atletas que receberam o direito de competir em igualdade. E agora estão sendo prejudicadas porque um atleta trans, que é homem biologicamente falando, está competindo com a mulher. E há pessoas que ainda dizem que isso é preconceito de minha parte, que isso é homofobia, que é transfobia. Pelo amor de Deus! Eu queria, você que está em casa, você que está nos assistindo agora, entenda uma coisa. Está existindo a grande injustiça no esporte mundial. Faça aqui um alerta a todos. Eu faço um alerta a todos. Não vamos permitir isso aqui no nosso país. Graças a Deus que alguns países já não aceitam, porque sabem da grande injustiça que é. Por isso que eu faço um apelo, para que todos entendam claramente o projeto 346, que fica como sexo biológico para as partidas esportivas, o sexo de nascença. Você pode ter a opção sexual que você quiser, você pode gostar de quem você quiser, fazer o que você bem entender com a sua vida sexual. Agora, se tratando de esporte, nós queremos justiça, porque é questão de equidade. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, o deputado Enio Lula Tato, deputado Alessi Brandão, deputado Major Meca, deputado Rodrigo Gambale, deputado Wellington Moura, deputado Carlos Gianazzi, deputado Alex de Madureira, deputado Gil Diniz, deputado Tenente Coimbra, deputado Vinícius Camarinha, deputada Érica Malunguinho, deputado Itamar Borges, deputado delegado Olim, deputado... Senhor presidente, pela ordem, senhor deputado. Queria pedir o levantamento, o adiamento da presente sessão, a suspensão até às 16h40. Perfeito, eu vou fechar a lista aqui e já concedo essa suspensão. Deputado e delegado Olim, deputada doutora Damares Moura, deputado doutor Jorge Lula do Carmo, deputado Daniel José. Está encerrado o pequeno expediente. Perdão. Está encerrado o grande, isso é muito tempo aqui sentado. Está encerrado o grande expediente. Então, atendendo o pedido do deputado Altair de Moraes, nós vamos suspender a sessão até às 16 horas e 40 minutos. Está suspensa a sessão. Presidida pelo deputado Coronel Telhada, do Progressistas, esta sessão ordinária
volta a partir das 16h40. Você continue aí ligado na programação da Rede Alesp.